só sobre um carro quebrado ou uma corrida perdida. É sobre poder, é sobre a imagem que eles vendem e a realidade que eles enterram. A Ferrari não é apenas uma equipe, é um símbolo, uma instituição que carrega a bandeira da Itália, mas responde a um sistema que não tem nacionalidade, só interesses. O que aconteceu com Leclerc não foi apenas azar. Azar não se repete com essa frequência. Azar não vem acompanhado de decisões estratégicas duvidosas, de silêncio constrangedor nas entrevistas, de olhares desviados no paddock. Você percebe isso? Eles não falam, mas o corpo fala. Sabe o que é pior? Essa não é a primeira vez. Vettel já viveu isso, Alonso também. Pilotos que ousaram desafiar, questionar, mostrar que por trás do verniz vermelho existe política, favoritismo e acordos invisíveis. Sempre a mesma narrativa. O problema é o carro, é a sorte, é o clima, qualquer coisa, menos admitir que existe um padrão. E por quê? Porque admitir seria abrir a caixa preta. E a caixa preta da Ferrari não guarda apenas dados técnicos, guarda decisões que envolvem patrocinadores bilionários, pressões da Fórmula 1, interesses comerciais que ultrapassam fronteiras e influenciam não só corridas, mas carreiras inteiras. Eles sabiam que a quebra de confiança é mais perigosa que a quebra de um motor, mas preferiram apostar que o público esqueceria, que a paixão vermelha é forte o bastante para encobrir qualquer mancha. Mas algo mudou. A internet não esquece, os fãs não perdoam. E hoje, cada imagem, cada áudio, cada expressão captada no pit wall se transforma em prova. O que antes era boato, agora é evidência. O que antes era ruído, agora é discurso. Você percebe como, no fim, não é só sobre Fórmula 1, é sobre um sistema que depende do silêncio, que prospera na lealdade cega, que sobrevive porque as pessoas aceitam a história oficial e não questionam as linhas apagadas. O desastre com Leclerc é só o sintoma. A doença é mais profunda, está no modo como se controla a narrativa, no modo como a verdade é moldada para servir a poucos, enquanto a maioria se contenta com uma ilusão pintada de vermelho. E talvez já seja tarde para a Ferrari recuperar a confiança que perdeu. Mas será que é isso que eles temem? Ou será que, no fundo, eles nunca precisaram da nossa confiança, apenas da nossa atenção? Porque no fim, a pergunta é só uma. Você está olhando para a corrida, ou para o jogo que acontece fora dela. E aí você começa a perceber que não é só sobre o Hamilton, não é só sobre a Mercedes, não é só sobre um piloto que não está mais no auge, é sobre como a narrativa é moldada para que certas histórias sejam contadas e outras sejam silenciadas. Sobre como a imprensa britânica escolhe o que é digno de aplauso e o que deve ser varrido para baixo do tapete. É sobre quem tem o privilégio de errar e ainda ser visto como herói, e quem acerta e mesmo assim é pintado como vilão. Olha para a Fórmula 1 hoje. Quem está controlando a narrativa? É a Red Bull com sua máquina de marketing e controle interno? É a FIA com decisões que parecem mudar dependendo do sobrenome do piloto? Ou é a imprensa que constrói mitos e destrói reputações ao sabor de conveniências? E se você acha que isso é só coisa do passado, lembra de 2021, Abu Dhabi. Uma decisão que mudou a história e que, até hoje, é tratada como polêmica, como se fosse algo debatível, como se o que todos viram ao vivo pudesse ser reinterpretado até parecer aceitável. Sabe o que é pior? A maneira como muitos compraram essa narrativa, como aceitaram que a regra poderia ser dobrada naquele momento porque foi emocionante para o show. E é aí que a gente chega no ponto mais incômodo. A Fórmula 1 não é só esporte, é política, é economia, é propaganda, e como toda boa ferramenta de poder, ela sabe exatamente como usar emoção para mascarar interesse. Os pilotos são rostos, mas também são peças num tabuleiro que vale bilhões. Você percebe como tudo se conecta? As decisões estranhas da FIA, as narrativas seletivas da mídia, o uso do passado para justificar o presente. E quando um piloto desafia essa engrenagem, ele é isolado, atacado, transformado em exemplo do que não fazer. Sabe o que é mais irônico? Enquanto a Fórmula 1 vende a imagem de ser global, aberta e inclusiva, ela ainda carrega uma lógica interna que é profundamente hierárquica e excludente. A diferença é que, agora, tudo é embalado com hashtags bonitas e campanhas publicitárias. E talvez seja por isso que, quando Alonso fala sobre a Inglaterra e as forças que moldam o esporte, ele não esteja apenas cutucando um país ou uma imprensa.
ele está expondo uma estrutura que prefere manter certas verdades escondidas. Porque, se todo mundo começasse a enxergar, o encanto e o controle poderiam se perder. O que nos leva a perguntar: será que nós, como fãs, estamos realmente vendo o que está acontecendo, ou estamos apenas consumindo a versão editada que nos entregam? E o mais curioso é que, dentro de Maranello, já tem gente falando em plano de contenção de danos. Isso porque o que está vindo pela frente pode expor ainda mais a fragilidade técnica e política da Ferrari. Fontes internas dizem que o time tentou silenciar certos engenheiros que nos bastidores reclamaram do atraso na implementação das atualizações. E não é só atraso, há indícios de que parte do novo pacote aerodinâmico simplesmente não funcionou como previsto no túnel de vento. Ou seja, não é exagero dizer que a Ferrari pode ter cometido um erro que custará caro no campeonato. E mais, há quem acredite que essa falha já estava sendo monitorada pela concorrência. Red Bull e McLaren, por exemplo, parecem ter informações privilegiadas sobre o que deu errado em Maranello, e isso significa que o jogo político nos bastidores está pegando fogo. E aí entra um ponto importante. Quem acompanha de perto sabe que a disputa não é só na pista, é no paddock, nas reuniões, nas conversas que ninguém vê. E a Ferrari, ao tentar esconder essa fragilidade, pode ter dado munição para os rivais influenciarem decisões estratégicas até dentro da FIA. Sim, você ouviu bem. Se as outras equipes provarem que houve falha técnica ou inconsistência no desenvolvimento, podem até pressionar por mudanças que afetam diretamente a Ferrari. E é aí que eu quero saber de você. Será que a Ferrari está repetindo os erros do passado e colocando o próprio legado em risco antes mesmo de chegar na reta final da temporada? Comenta aí o que você acha e aproveita para deixar o like e se inscrever, porque ainda tem muito bastidor quente para a gente revelar aqui no canal. Voltando à questão, o clima em Maranello é de tensão máxima. Charles Leclerc, que vinha mostrando mais consistência, está claramente incomodado. Isso gera uma guerra silenciosa dentro da garagem, e quando pilotos começam a perder confiança no carro, meu amigo, é sinal de que a temporada pode estar indo ladeira abaixo. Mas o problema não para aí. Nos corredores da fábrica, engenheiros veteranos já começaram a questionar se o atual chefe de equipe, Frederic Vasseur, está realmente no controle. Há rumores de que decisões cruciais estão sendo tomadas por pessoas de fora do núcleo técnico, e quando isso acontece, geralmente é por pressão política. E sabe o que é pior? Quem entende de Fórmula 1 sabe que a Ferrari tem um histórico de mudanças internas drásticas quando as coisas não saem como esperado. Só que dessa vez, trocar peças do tabuleiro no meio da temporada pode custar ainda mais caro. A impressão que fica é que, em vez de focar no desenvolvimento contínuo, a Ferrari está tentando apagar incêndio atrás de incêndio. E aqui vai minha opinião: esconder o problema nunca funcionou. Na Fórmula 1 moderna, qualquer detalhe vaza, qualquer falha é percebida, e qualquer tentativa de controlar a narrativa acaba virando munição para os adversários. E se a Ferrari não assumir logo o que deu errado e corrigir o rumo, pode ver o sonho de título se transformarem em pesadelo de novo. Então fica a pergunta: você acha que esse segredo que a Ferrari tenta esconder ainda pode ser revertido, ou o estrago já está feito? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião pode virar tema do próximo vídeo.